Então, parece ser um pouquinho contraditório, porque é um assunto novo. É que nem a gente Isso, disse, a gente vai precisar de outra live, a gente vai ter que tocar nesse assunto de novo. E também, eu vou ler aqui Apocalipse 19, e o irmão Alex acho que vai ler o 16, isso, mas aí a gente dando um jeito de finalizar por aqui, porque a gente tem algumas perguntas para responder. O isso, pessoal já tá está bom, perguntando tá aqui, ótimo. o irmão Elismar já perguntou ali, daqui a pouco a gente responde, tá, irmão? Isso, Então vamos lá, eu vou ler aqui então o Apocalipse, o texto de 19, 19, né? 19, 19 e 20, eu acho que é. É, 2 versículos. E vi a besta e os reis da terra. Então João viu a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que é já a igreja no caso, né? Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, né? Aí o verso 21 vai dizer: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Então, percebe que a gente está vendo aqui dois personagens novamente, né? Uma besta e os reis da terra, né? Quais são os reis da terra? É as 10 nações, né? Que estão ali preparados para pelejar contra o cordeiro e a sua igreja, né? E ambos vão ser lançados vivos. Os reis da terra, que vai apontar para a besta do mar, e o chifre pequeno, né? Que no caso é o príncipe profano, né? Se eu não fiz confusão aqui, deixa eu ler de novo para não perder A a besta, sequência. você está dizendo que a besta que está sendo dita aí é o chifre pequeno, o rei do norte, né? Com É, isso seu aí do texto. império. Eu vi a besta e os reis da terra. Então, essa besta que ele viu aqui já é o oitavo rei, na verdade, né? Isso, e o Porque já está na império hora dele. da peleja, né? Ou E seja, o o, segundo chifre já apareceu. O isso, e primeiro o, chifre aparece no início da semana para fazer aliança, mas ele está sendo enganado já pela operação do dragão, do engano, já está ali, né? isso, E a já besta, recebeu o poder para fazer sinais, inclusive para fazer o povo adorar a primeira besta isso, e fazer imagem, etc, né? Então, o oitavo rei, né, foi lançado, né, que é o Inica, o homem do pecado, é o rei da Síria, né, que é a besta, e as 10 nações, que é os reis da terra, que foram lançados vivos, é né? o reino E dele, né? esses fizeram sinais, né, que foi a primeira besta. Fizeram sinais diante de todos aqueles que receberam a marca. Então, eles conseguiram enganar, né? Mas eu acho que o irmão Alex vai ler o 16, Apocalipse 16, para complementar, e que um texto ajuda o outro a gente entender melhor. Ok. Uh, então, nesse texto que você leu aí, o 19, você teve mais no 19, né? Então, É, aí nesse texto, no 19, está dizendo que João viu a besta, que no caso é a besta do mar, né? Que você falou do rei do norte, o chifre pequeno, e com ela os reis da terra, os 10 reis, né? No caso. E o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército, que é, no caso, Cristo e a sua igreja já glorificada. Só que o 20 diz: e a besta foi presa. Então, a besta é a mesma do versículo 19, né? A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da testa. Então, ou seja, esse falso profeta aqui é a besta que sobe da terra, só que ela recebeu um outro nome aqui, chamando ela de falso profeta. Então, irmãos, prestem atenção. Esse falso profeta apareceu aqui do nada. É a primeira vez que você vai ver em Apocalipse esse falso profeta sendo mencionado aqui. Então, veja que aqui está sendo lançado no Lago de Fogo, né? Melhor dizendo, a besta com ela, falso profeta, fizeram sinais com grande engano, receberam o sinal da besta, tal, foram mortos, né, e lançados no Lago de Fogo. Então, ou seja, essa besta aqui do mar é a besta de Apocalipse 13, essa besta é a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13. E a besta que sobe da terra, ela é chamada aqui de falso profeta.
Porque se a gente lê lá em Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, do verso 12 em diante, lá vai falar que a besta que sobe da terra, ela vai fazer sinais e prodígios, não é? Quem faz sinais e prodígios em Apocalipse 13 não é a besta que sobe da terra? Sim. Então, aqui está sendo dito que quem faz sinais e prodígios é o falso profeta. Então, ou seja, onde que está a besta que sobe da terra nesse episódio aqui? Será? Ela sumiu. Se o falso profeta não é a besta que sobe da terra, entende, irmãos? Então, cadê a besta que sobe da terra nesse capítulo? Onde ela está? Porque aqui está falando de uma besta, o qual nós sabemos que é a besta que sobe do mar, com os seus reis, né? E cadê a outra besta que sobe da terra? Ela não foi julgada? Ela não foi lançada também no lago de fogo? Ela não estava junto com a besta que sobe do mar? Onde é que ela aparece aqui? Cadê ela? Ela está aqui. Só que ela aqui ela é chamada de falso profeta, mostrando aos irmãos mais uma vez que o que nós estamos falando tem sentido, de que aquela besta que sobe da terra, que tem 2 chifres, que tem aparência de cordeiro e fala como dragão, realmente fala de um povo que tem a ver com um Israel apóstata, tá? E que faz sinais e prodígios, e que aqui é chamado de falso profeta. Então aqui sim está a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né? A besta que sobe do mar junto com os reis da terra, com os 10 reis, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Entende, irmãos? Então aqui está os personagens de Apocalipse 13. Então, percebe, irmãos, que Apocalipse vai trabalhar dessa maneira, às vezes vai chamar um mesmo grupo por um outro nome. Isso acontece, inclusive, com a igreja. A igreja ela é chamada nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse de igreja. Depois ela passa a ser chamada de santos. E tem um porquê disso. Há um porquê disso. Existem textos, inclusive em Isaías, capítulo 4, que diz que naqueles dias o Senhor chamará o seu povo de povo santo. Existe porquês, não é por acaso, aleatoriamente, que depois do capítulo 3, o povo de Deus passa a ser chamado de povo santo. Existem profecias que falam sobre isso. Então isso acontece também com outros personagens, no caso, a besta que sobe da terra, ela agora recebe um nome de falso profeta. É como Deus estivesse ampliando a revelação para a gente linkar uma coisa com a outra e entender que ele está falando de um povo apóstata, que fará sinais e prodígios para enganar aqueles que receberam a marca da besta. Eu quero terminar lendo Isaías 16, Apocalipse 16. E aí eu acho que a gente pode terminar. Não sei se o irmão Márcio quiser falar mais alguma coisa. Não, a gente parte para as perguntas aí, isso. já para finalizar, que já deu um tempo bom aí de live. Então, Apocalipse 16, versículo 12 e 13, diz assim: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de toda a terra, dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que está sendo dito aqui que nessa 6ª taça, em que cai sobre o rio Eufrates para secá-lo, está dito aqui no verso 13 que da boca do dragão, tá aqui, ó, primeiro personagem de Apocalipse 12, dragão. Da boca do dragão, da boca da besta, segundo personagem, Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui está o 3º personagem de Apocalipse 13, a besta que sobe da terra. Só que ela é chamada de falso
profeta. Então, irmãos, os mesmos 3 personagens que estão lá em Apocalipse 13 estão aparecendo aqui mais uma vez. Só que esse falso profeta aqui certamente é a besta que sobe da terra, porque o Senhor mudou o nome dela para nos dar mais revelação, irmãos. O Senhor está revelando para nós coisas maiores, está dizendo para a gente que isso também, essa besta que sobe da terra é chamada de falso profeta, porque essa besta que sobe da terra, o objetivo dela é fazer com que todos aqueles que estiverem aqui na última semana possam adorar a besta que sobe do mar, recebendo a marca na sua mão direita, na sua testa, e adorando a besta e a sua imagem. E todos esses que forem selados com a marca da besta, diz Apocalipse 19, o texto que nós lemos, que serão enganados pelo falso profeta por meio de sinais e prodígios. Entendeu, irmãos? Então, quem é que vai ser enganado por sinais e prodígios do falso profeta? Aqueles que forem marcados. Tá bom, irmãos? Então, é isso. Eu creio que ficou claro. Embora esse é um assunto novo, nós recomendamos os irmãos que assistam novamente essa live depois e meditem sobre isso e meditem na palavra para que possam compreender isso de uma forma melhor. Certamente que nós vamos na próxima live abordar um pouquinho mais sobre isso, e aí nós vamos falar mais especificamente na próxima live sobre Daniel capítulo 11, mesmo assunto, mesmo tema, mas focado mais em Daniel capítulo de número 11. Tá bom, irmãos? É isso que eu tinha para dizer.